E eu queria aqui fazer duas observações iniciais antes de passar ao meu tema. Uma delas, inclusive, para destacar a importância desta iniciativa que o Instituto teve de reunir Ministério Público, associações, PROCONs, ou seja, todos aqueles entes que, constitucional ou infraconstitucionalmente, têm como missão a tutela da coletividade. Nós estamos diante, o tema do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública é um tema tão absurdo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, que me parece que não é difícil encontrar argumentos técnico-jurídicos para destruir a restrição territorial da coisa julgada. Mas o que nós precisamos é exatamente esta união de forças. Por isto, eu queria, como primeiro ponto, destacar a oportunidade deste encontro, porque se a sociedade civil não se unir em torno de uma discussão como esta, nós estamos, sim, diante de um risco muito sério de restrição a direitos fundamentais, como acaba de nos pontuar e de nos ilustrar o amigo Hermes. Então, eu repito, nós não estamos diante de um tema jurídico intrincado, com posições muito divergentes. Eu diria que a totalidade é um dos poucos casos que praticamente não há divergência doutrinária sobre ele. Vejam, isso é quase impossível na seara do direito. Então, me parece que isso é muito importante e eu gostaria que esta promoção do Instituto, que ela se difundisse, para usar aqui uma metáfora com os direitos difusos, que ela efetivamente se difundisse, que cada um de vocês, que cada um de nós fosse porta-voz desta campanha e a fizesse ser reproduzida para outras associações, outros membros do Ministério Público, porque me parece que essa é a seara mais importante. Em segundo lugar, eu queria também, até em função da participação pelo vídeo do professor Kazuo Watanabe, de fazer uma brevíssima homenagem, na esteira do que o Hermes já fez, a Ada Pellegrini e Kazuo Watanabe. O professor Kazuo, de forma muito sintética, nos explicou os absurdos do artigo 16. A professora Ada tem um artigo que também é fundamental sobre esse tema, que é Ação Civil Pública refém do autoritarismo, onde ela pontua exatamente essa ideia do autoritarismo como a origem do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que, mais uma vez, está se reproduzindo e parece que precisa realmente ser combatido de maneira enérgica por todos nós. Então, feitas essas primeiras observações e considerando o meu tempo, vou aproveitar muito, Hermes, do que você já, a estrada que você já pavimentou, e o meu tema, que é uma posição, um panorama geral do artigo 16 nos tribunais superiores, eu queria pontuar o primeiro ato em que os tribunais superiores entraram em contato com o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Todo mundo sabe, o professor Kazuo também nos disse, que esse dispositivo não é originário da Lei da Ação Civil Pública, obviamente, isso não poderia estar contido nos parâmetros de amplo acesso à justiça que se imaginou para a tutela coletiva. Isso foi inserido no nosso ordenamento jurídico mediante medida provisória, que depois foi convertida na lei, na famigerada Lei 9494, e o Supremo Tribunal Federal, já naquela altura, no ano de 1997, quando ajuizado uma ADI, ele não se manifestou, ele não concedeu a tutela, a medida liminar para declarar a inconstitucionalidade daquele dispositivo, que depois perdeu o objeto. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque há uma discussão que tem sido trazida por instituições financeiras de que já haveria uma posição firmada no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do artigo 16. Isso não é verdade. O Supremo, em cognição sumária, não concedeu a liminar, a ação perdeu o objeto e o Supremo nunca mais voltou a decidir sobre essa matéria. O que nós temos até o presente momento na esteira do que o Hermes disse, a jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça, desaplicando o artigo 16. Isso também é importante de deixar claro,
Porque um dos motivos que levou à admissão do recurso extraordinário com repercussão seria uma invasão de competência do STJ na competência exclusiva de controle de constitucionalidade do STF, controle abstrato de constitucionalidade, mas é muito importante deixar claro que a decisão do STJ não menciona absolutamente nada sobre a constitucionalidade ou não do artigo 16. Eu vou voltar a falar sobre a constitucionalidade ou não daqui a pouco, mas eu queria frisar isto. O artigo 16 foi analisado pelo STJ como matéria infraconstitucional e, como o professor Cazu nos disse há pouco, dentro do microsistema do processo coletivo, há uma verdadeira revogação tácita, se quisermos usar uma expressão jurídica, uma revogação tácita do artigo 16 pelo artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. E aí nós poderíamos já estar juridicamente resolvidos com a polêmica da limitação territorial da coisa julgada. Contudo, o Supremo, admitindo o recurso extraordinário com repercussão geral, que acabou recebendo o tema, o número do tema 1075, nós temos esta questão posta, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal, e aqui eu queria fazer uma brevíssima análise sobre alguns aspectos constitucionais. A mim me parece, reiterando o que eu acabei de dizer, que não era caso de admissibilidade desse recurso extraordinário, porque não existia discussão constitucional sobre essa matéria. Isso está muito claro. Eu analisei essa matéria de forma muito detida. O STJ não declarou a inconstitucionalidade. O fato é que nós temos hoje que analisar na perspectiva constitucional, nós temos que analisar hoje na perspectiva constitucional, porque lá no Supremo está essa matéria, e a mim me parece que se o Supremo agora, tendo que analisar a constitucionalidade desse dispositivo, ele não pode ter outra posição a não ser declará-lo inconstitucional. Há vários fundamentos, mas eu gostaria de destacar 3 deles e depois vou tentar trazer algumas consequências práticas destes 3 princípios. O primeiro deles, e que me parece que é o mais fundamental, é o direito fundamental de acesso à justiça. 5º 35 da Constituição, que é a base fundamental de toda a tutela coletiva brasileira. O processo coletivo vem para facilitar o acesso à justiça daqueles que estavam excluídos da atuação jurisdicional por várias razões. As hipossuficiências da tutela coletiva são enormes, não é só a hipossuficiência econômica, financeira, há várias outras dimensões. E o que este artigo faz, a limitação territorial da coisa julgada, ao fatiar a eficácia de uma decisão, é deixar de fora do sistema de tutela constitucional de direitos vários indivíduos, ou, se não quisermos pensar em indivíduos, várias dimensões, várias parcelas de um direito indivisível, pensando no difuso e no coletivo, que não poderão ser tutelados por uma aberração jurídica que é vincular a coisa julgada à competência do órgão prolator. Então, me parece que o primeiro direito fundamental expressamente violado é o de acesso à justiça. O segundo deles é a isonomia, outra pedra angular de um direito constitucional como o nosso, de um Estado democrático de direito, como se supõe o brasileiro, não pode admitir que uma decisão, que a coisa julgada formada sobre uma decisão que foi analisada durante todo o trâmite processual, numa perspectiva erga omnes, de um momento para outro, simplesmente porque há uma formação de coisa julgada, se restringe territorialmente. O risco de decisões contraditórias, anti-isonômicas, portanto, é enorme, é enorme. Portanto, não há como não visualizar o acesso à justiça e à isonomia como o segundo direito fundamental violado. E o terceiro, poderia até pensar outros, mas estou destacando 3 em função do tempo, é a segurança jurídica. Um dos valores que mais importa ao Estado democrático de direito na atualidade, a segurança jurídica pode estar seriamente violada se não se tiver clareza em relação a qual é a dimensão subjetiva da decisão que estará apta a formar a coisa julgada material. Portanto, para que se tenha segurança jurídica,
é preciso analisar o pedido, tal como deduzido pela associação autora, pelo Ministério Público, pelo Poder Público, e a partir daí se define qual é o grau de alcance dessa decisão. Portanto, essas três garantias fundamentais me parece que não podem gerar uma decisão que não seja a inconstitucionalidade do artigo 16. Ainda como o Instituto me pediu, pensando numa perspectiva dos tribunais superiores, eu queria destacar algo que já foi aqui rapidamente mencionado pela doutora Lilian, que é a obrigatória participação social em casos que podem formar precedentes vinculantes. Se nós estamos falando, o tema 1075, nós estamos falando de um caso que poderá formar um precedente que vinculará todo o país, a participação dos entes, de todos vocês, sejam como membros do Ministério Público, das associações, dos PROCONs, esta participação deve obrigatoriamente estar presente na formação deste precedente vinculante. É gravíssimo que todos os casos de pedidos de ingresso como amicus curiae foram indeferidos num caso desta dimensão. Eu gostaria de frisar aqui que, mesmo da parte daquelas instituições que entendem que o artigo 16 é constitucional, mesmo esses entes também não foram admitidos. Acontece que, ao analisar o processo, é possível verificar que os argumentos que foram trazidos por algumas dessas partes acabaram repercutindo na decisão que suspendeu os processos nacionalmente, como já foi mencionado. Então, é impossível se falar num sistema de precedentes vinculantes, como o Brasil tem tentado implementar, sem a participação antes da formação da decisão. Então, esta nossa experiência no dia de hoje, de reunir em torno de uma promoção o reforço à necessidade de participação. Me parece que isto deve, como já mencionou a doutora Lilian, deve sim repercutir na indispensável solicitação de ingresso como amigos, porque sem isto não é possível a paridade de armas na discussão sobre esse tema. Portanto, já me encaminhando aqui para o final, me parece que, tentando resumir alguns pontos, o primeiro este é um assunto de âmbito infraconstitucional, que já estava sedimentado e pacificado em sede dos tribunais superiores. Houve a revelia de tudo isto, e a revelia, na minha opinião, do próprio acórdão do STJ recorrido e sobre o qual se admitiu o recurso ordinário. Não há discussão de matéria constitucional. Mas, já que o Supremo admitiu o recurso ordinário, nós temos uma quantidade enorme de fundamentos para levar até esse tribunal para afastarmos definitivamente. Vejam, nós podemos estar, por mais paradoxo que isso pode acontecer, me parece que a admissão do tema 1075 pode nos trazer definitivamente a declaração de inconstitucionalidade do artigo 16. Então, vamos aproveitar a oportunidade de levar a este tribunal e tentar, de alguma maneira, mostrar o grau de ineficiência desse sistema, porque, vejam, essa é uma outra consequência, como eu disse para vocês, que daria para extrair do que nós estamos falando. Se estão suspensos todos os processos, ou se for declarado constitucional o artigo 16, o que o Poder Judiciário brasileiro está fazendo é estimulando o ajuizamento de demandas, todas elas absolutamente idênticas, comprometendo ainda mais o já soberbado Poder Judiciário. Então, me parece que, às vezes, olhar para que o próprio Judiciário, para que em cada um dos juízes que analisem uma ação civil pública tenham a real dimensão das consequências práticas da suspensão das suas ações coletivas nas suas comarcas,
em sede recursal, etc., me parece que é fundamental trazer esta argumentação. Eu não vou ter tempo para responder às questões do Hermes sobre suspensão, mas eu queria dizer muito rapidamente que eu concordo que toda decisão que já passou pela formação de cor julgada não está sujeita à suspensão, porque está fora aqui do objeto do artigo 16, e também, respondendo um pouco a questão que a doutora Lilian perguntava, em relação às tutelas de urgência. Me parece que é indiscutível, mais uma vez, pelo acesso à justiça, que nós não podemos, em função da urgência que está por trás dessas demandas, condicioná-las à suspensão, porque isto pode durar anos. O caso que nós estamos analisando pode congelar, pode suspender ações civis públicas por anos. E acho que é desnecessário dizer a relevância que os direitos coletivos têm para a sociedade civil, para os direitos de cidadania. Portanto, tentando respeitar o meu tempo, eu agradeço mais uma vez a iniciativa do Instituto, parabenizo a todos que se incorporaram a esta oportuna e necessária iniciativa, cumprimentando de modo muito especial a doutora Lilian e desejando uma boa noite de trabalho para vocês todos, porque eu, dentro de alguns minutos, também ingresso em aula. Muito obrigado e boa noite. Boa tarde.